Olá, pessoal. Estamos aqui nesse mais um encontro da REB e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a vida do Walter Benjamin, porque se no primeiro momento nós conversamos rapidamente sobre o que é a REB, o seu histórico e da importância de Benjamin para hoje, nesse momento eu acho que nós achamos, né, o Júlio, o Antônio e eu, importantíssimo, assim como todos acham em relação ao Walter Benjamin, falar um pouco da sua vida, porque se é importante estudar a biografia de um autor para entender suas influências, o seu contexto, enfim, tudo aquilo que moveu as suas angústias, Walter Benjamin, por excelência, ele foi esse autor que a vida marcou profundamente a sua trajetória. E aí, desde da sua chegada no meio acadêmico, seus encontros e desencontros com a academia alemã, o seu refúgio na França, até a morte trágica, tem muitas nuances, né, da sua trajetória, muitos detalhes que são extremamente ricos e nos ajuda a compreender a obra desse autor. Porque Benjamin teve uma vida extremamente diversificada, vamos dizer assim, em relação à sua atuação, por isso que ele é até difícil de se classificar. Alguns o chamam de ou inclassificável, né, dentre os pensadores do século XX. Não gostava de ser chamado de filósofo ou de pensador político. Foi crítico literário, né? Tinha alguns vícios muito interessantes, nós vamos falar dele também, algumas preferências, e marcou toda uma trajetória e, vamos dizer assim, uma geração de pensadores que, por sua vez, marcaram o próprio pensamento ocidental, né? Então, de plano, eu queria passar aqui para o Antônio para falar um pouco mais para a gente, e nós vamos conversando com a participação do Júlio, até porque esse caráter dele, inclassificável, também nos uniu em torno da rede, nos uniu em torno das nossas áreas de pesquisa, né? Eu tenho uma atuação voltada para o direito, o Antônio também, o Júlio é preocupado com a questão da área dele, com a história e tudo que envolve, né, a teoria da história. Então, por que Benjamin, Antônio, desde o ponto de vista da sua biografia? Oi, Nelson, oi, Júlio. Muito bom falar com vocês de novo. Muito bom estar continuando esse nosso canal aqui da REB. Acho que essas conversas são muito agradáveis e importantes, não só pelo momento, quanto pelas dimensões que a gente pode explorar com o Benjamin, como você acabou de dizer, né, Nelson? Eu acho que é um cara de tão inclassificável, ele consegue ser aproveitado em diversas áreas. Inevitavelmente, a filosofia e a teoria literária acabam roubando um pouco mais ele, até pela quantidade de escritos dele nessas áreas, mas não se esgotam nisso. O Júlio falou no nosso último vídeo, nosso primeiro vídeo, dessa dimensão, por exemplo, nas artes, né? A gente, como professores do direito, eu e você, sabemos todo o potencial do trabalho e da obra dele, mas especialmente com a sua própria biografia, né? Como eu lembrei no nosso último encontro, é impossível dissociar Benjamin da sua biografia. E um detalhe curioso, né? Eu vou indicar 3 textos aqui que eu acho que são bem legais para quem quiser conhecer um pouco mais da história de vida desse cara. Na verdade, tem 3 textos e uma biografia sobre ele e que trazem como ponto fundamental, né, a preocupação que ele sempre teve ao longo de toda a sua trajetória em tentar compreender aquilo que ficava escondido, né, aquilo que ficava subentendido, aquilo que ficava por trás da história, né? Ele sabia que a grande marcha da história, toda aquela tradição hegeliana da história, em certo sentido marxista também, o Júlio pode falar muito melhor que eu disso, levava a visões macro, né, dessa passagem em bloco, mas ele se preocupava muito com essas individualidades, esses sofrimentos pequenos. E ele teve, como você bem anunciou, uma história de vida muito trágica, né? A Hannah Arendt, ela chama atenção num dos textos mais bonitos desse livro dela, Homens e Tempos Sombrios, onde ela homenageia, ela faz escritos ou escreve sobre grandes personalidades que eram amigos dela, Benjamin, um dos amigos. Ela escreve um texto muito afetuoso nesse sentido,
em que ela vai falar que uma das marcas da biografia de Benjamin, inclusive ela usa uma alegoria do folclore alemão, né, é a figura do corcundinha, né? É como se Benjamin fosse marcado pelo azar, né? A figura do corcundinha é mais ou menos aquela brincadeira de uma criança que sempre quebra as coisas, derruba, etc. E fala, fulano está sempre com um corcundinho do lado. E Hannah Arendt vai colocar esse amigo dela, que ela, como você muito bem falou, né? E ela, Nelson, que sempre se disse não enquadrável, né? I don't fit, é uma marca de uma entrevista dela que ela fala, não sou filósofo, não sou teórica política, eu sou tudo isso. E ela fala isso do seu amigo, né? Nesse belo texto com a marca pessoal. Agora, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa construção da biografia dele e da importância dela naquilo que a gente chama de um edifício teórico benjaminiano, tem a obra do Michel Levy, que a gente citou no nosso último vídeo, né, o Aviso de Incêndio. A introdução a essa obra traz uma breve biografia de Benjamin, os aspectos mais importantes da sua biografia, como também um outro clássico que a gente vai falar muito nos nossos vídeos, né, que é Reyes Mate, que é um teólogo, filósofo espanhol, que é, sem dúvida, um dos maiores intérpretes na obra de Benjamin. E nesse livro, Meia-Noite na História, ele também, na introdução, ele fala um pouco dessa tão conturbada biografia. O Júlio vai poder falar daqui a pouco para a gente um pouco do que era aquele período, mas a gente tem que lembrar que Benjamin era um cara do início do século passado, né, que sofreu todas aquelas dores daquela evolução. O Benjamin, né, usava muito a figura de Baudelaire, que ele dizia Baudelaire era um poeta que via um mundo que ele nasceu acabando e o que se apresentava à frente dele como novo mundo não era tão legal, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos que mais traz ou atrai a filosofia de Benjamin para a nossa realidade, né? E a gente lembra que ele passou por uma dificuldade econômica muito grave na família. Ele nasceu em 1800, acho que 86 ou 96, alguma coisa assim, mas enfim, viveu o início do século XX inteiro. Então, o pai passou por uma situação econômica grave. Ele passou pela Primeira Guerra Mundial, que culminou num dos mais importantes textos dele, né, o Narrador. Todo o processo de construção da República de Weimar e a dubiedade que se convivia naquela República Alemã até a ascensão do fascismo, que levou ele a fugir para a França, e ele culmina em mais um azar, né, usando a figura do corcundinha que Hannah Arendt traz, com ele estando em Paris, o que para ele era um paraíso. Ele achava, o Júlio chama a atenção no nosso último vídeo do grande projeto das passagens dele, né? Ele ia nas passagens de Paris e pretendia ali reconstruir a história do século XIX e do século XX a partir do que ele via nas passagens. Quando a Alemanha invade a França, ele se vê sem saída e, numa tentativa desesperada de fuga pela fronteira com a Espanha, ele acaba tendo seu fim trágico, né? Um último ponto que eu chamaria atenção nisso, para não entrar nos detalhes mais específicos da biografia dele, né? Aquelas misturas teóricas que são fantásticas, do messianismo judaico com o marxismo sui generis, como diz o Michel Levy, né? Eu vou ficar com uma última provocação, antes de passar para o Júlio, que o Michel Levy ele começa o Aviso de Incêndio, né, falando que há uma lenda, uma história de que o Benjamin havia recebido uma proposta para dar aula na USP, né, na década de 30, no final da década de 30, quando ele estava buscando um lugar para exilar. E aí o Michel Levy faz essa provocação, né? E se alguém resolvesse escrever uma história de como teria sido Walter Benjamin, professor da USP? O Evandro Nascimento, um dos maiores derridianos brasileiros, professor da Federal de Juiz de Fora, ele escreveu um conto mais ou menos parecido. Ele não chega nesse conto dele a dizer como seria Benjamin, professor da USP, e sim ele escreve uma troca de cartas interessante, né, fictícia, de Benjamin
falando para uma amiga, que agora me foge o nome, dizendo: recebi um convite, o que será que me espera nesse mundo? Né? O que será que aguardaria ele por aqui, hein, Júlio? É, é verdade. Eu não sei, como historiador, é difícil analisar determinadas figuras históricas, né? E, claro, a gente sabe do problema que é, muitas vezes, estabelecer essas relações ou mesmo reconhecer idiosincrasias entre o binômio vida e obra. Lidar com esse binômio é sempre alguma coisa, uma tarefa bem arriscada, é meio que desarmar uma bomba, né? É tentar desarmar uma bomba. Mas aí, não querendo fazer o papel de advogado-diabo, acho que em relação à biografia, né, de Benjamin, eu penso que há um risco que muitos intérpretes precisam tomar cuidado, se não evitar, que é o caminho da geografia, não é? É muito comum entre alguns intelectuais que viveram experiências traumáticas e em tempos também traumáticos, né? Que a trajetória deles biográfica seja retratada de uma forma muito a positivar o seu papel, a sua importância, né? O Pierre Bourdieu, por exemplo, vai chamar isso de ilusão biográfica, né? Então, geralmente, quando nós vamos biografar figuras notáveis, invariavelmente somos seduzidos pela potência dos escritos dela, pelos episódios marcantes que elas viveram. Então, longe de mim desmerecer, claro, a trajetória de Walter Benjamin, que é absolutamente singular. E é, de fato, concordo com o Antônio, uma vida marcada pelo trágico, né? Pelo sentido trágico. E isso provavelmente ajudou a lapidar suas capacidades intelectivas, porque é um intelectual absolutamente sui generis, né? Originalíssimo. Bom, e aí, como historiador, para não também me alongar muito, para a gente conversar um pouco mais, eu, claro, chamaria em primeiro lugar a atenção para essa questão dos seus biógrafos, que ocorre com Walter Benjamin, o que ocorre, por exemplo, com um historiador francês chamado Marc Bloch, que é um fenômeno de canonização. Então, logo depois da morte, e ambos tiveram uma morte trágica, né? Benjamin se suicidando e o Marc Bloch foi assassinado pelos nazistas, os primeiros biógrafos e os seus amigos mais próximos foram responsáveis por legar um pouco os seus escritos e a sua memória. E, claro, tolhidos por forte emoção, invariavelmente esses primeiros cronistas ou esses primeiros intérpretes vão positivar esses autores e vão singularizá-los em níveis muito elevados, né? De modo que tudo na vida deles parece ser muito marcante, muito notável, muito singular, e nenhum detalhe pode ser escapado, e tudo se torna muito fundamental, né? Qualquer detalhe mínimo se torna uma coisa muito importante. Por exemplo, em relação ao Benjamin, poderíamos falar da relação dele com o marxismo, se foi ou não, né, devida, em grande parte, à sedução que a Asia Laches exerceu sobre ele, não é? A russa. Enfim, então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí a gente pensar essa conexão vida e obra, que é sempre difícil, mas que aí eu concordo plenamente com o Antônio. A conjuntura histórica na qual viveu Benjamin, em que ele foi jovem, criança, iniciou seus estudos, entrou na universidade, foi marcada pela guerra, né? E mais do que isso, né? E mais do que isso, dá para a gente fazer um paralelo, guardadas as devidas proporções, com o momento histórico em que nós vivemos. A Alemanha, durante a República de Weimar, que é a Alemanha da infância e da juventude de Walter Benjamin, é uma Alemanha polarizada politicamente, esgarçada do ponto de vista ideológico e cultural e atravessada por uma ascensão da extrema-direita. Então, na Alemanha, daquele momento, eram muito comuns os choques e os homicídios, as mortes, os ataques contra lideranças políticas, minorias, grupos minoritários, militantes de esquerda, sindicalistas. Então, durante a República de Weimar, foram sistemáticos os crimes cometidos por essa extrema-direita, assassinando lideranças, por exemplo, ou intelectuais destacados de esquerda. Então, é um país, né, a Alemanha, marcado por uma ameaça constante. Então, Benjamin, que era judeu e que viveu de perto essa ameaça sofrida pelo fato dele ser um grupo minoritário eticamente dentro daquela sociedade, não tenho dúvidas de que isso deixou marcas profundas na vida dele, não é?
E logo em seguida, depois desse momento de grande disputa e desgarçamento ideológico político, a ascensão de Hitler, né, a partir de 1933. Tanto é que Benjamin me parece que não termina a faculdade, né? Não termina o seu curso universitário na Alemanha, mas vai concluí-lo, acho que na Áustria, não é isso? Ele era casado com uma filha de um professor austríaco, não é? Se não me engano. E aí, enfim, isso é um dado que a gente não pode desprezar, né? É uma trajetória intelectual marcada pela dificuldade, pela ameaça, pelo medo, pelo risco. E a resposta que Benjamin dá a essas questões todas é uma resposta absolutamente notável de alguém que se empenha, né, em articular exatamente aquilo que havia de mais arriscado e perigoso, que é vincular a cabala, né, movimentos místicos, né, no interior do judaísmo, então que eram tradicionalistas, vistos como coisas até ultrapassadas e velhas, mas ele ousa em assumir essa vertente do judaísmo nacionalista, eu não diria, mas de um judaísmo vinculado às raízes, né, da cabala. Atrela isso o pensamento marxista, no momento em que os marxistas eram duramente perseguidos na Alemanha, não é? Romantismo, né? Numa época de racionalismo, de tecnicismo, ele quer recuperar um ideal perdido romântico. O romantismo, mas assim com uma visão muito crítica, muito lúcida naquele momento, não é? E se envereda por um ofício que, digamos assim, era bastante dificultado, que era o ofício da tradução, né? Os tradutores não eram muito bem remunerados naquele momento histórico, a acadêmica não se torna professor universitário e, como o Antônio disse, passou por grandes dificuldades econômicas. Então, digamos, esse é um cenário muito obscuro, muito temerário, cheio de riscos, que foi o vivido durante a sua existência, né? Ele atravessou um momento de grandes dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Eu só chamaria atenção para dois pontos e que eu acho que são importantes destacar nessa fala do Júlio. Primeiro, que ele tocou numa questão que é crucial no legado benjaminiano, que é o que essa disputa, né, que há entre Hannah Arendt e Theodor Adorno sobre esse legado de Benjamin e inclusive troca de cartas entre os dois bem pesadas nesse sentido, que Arendt em certo ponto dizia que Adorno não havia se esforçado o suficiente, porque ela achava que se Benjamin tivesse a notoriedade, aí chamando a atenção para uma contradição que a gente chamava atenção no nosso último vídeo, né? Que hoje ele é notório, hoje ele é um filósofo, entre aspas, da moda, e ele morreu numa obscuridade, né? Ele morreu entre poucos que conheciam o seu trabalho, etc. São muitos gênios na história. Exatamente. E aí só um segundo ponto para fechar, já passo para você, Nelson, que são as circunstâncias do suicídio dele, né? Que ele, numa tentativa desesperada, como eu estava falando, de atravessar os Pirineus, ele já com 50 anos, salvo engano, com enfim, certos problemas de saúde, etc., e vendo a dificuldade. Aí Hannah Arendt, que conta isso em Homens em Tempos Sombrios, né? Ele vê a fronteira fechada, que Franco havia mandado fechar a fronteira, e o guarda, com a morte dele, né, com o suicídio dele, desesperado com a repercussão que isso pode ter, libera os amigos dele no outro dia. Sim, eu acho que essa... Outro ponto, Nelson, que acho que só para fechar a questão do contexto histórico, o Benjamin teve um grande incômodo em relação ao modo como os alemães viam a sua própria história e como os historiadores profissionais retratavam essa história. Porque a sociedade alemã em geral, embora esgarçada do ponto de vista político e ideológico, vivia um triunfalismo sem par, não é? De grande... porque um progressismo, talvez, que ele critica.
Na juventude, ele viveu o ufanismo da grande Alemanha, que cresce, que se industrializa, que se torna uma potência, que é o Império Alemão. Mas isso tudo é frustrado com a derrota na Primeira Guerra Mundial, e aquilo é absolutamente traumático. E aí vem um momento interessante, que é um momento de crítica a essa visão, muitas vezes ingênua, de um progresso ou de um Estado forte que sucumbiu. Então, paralelamente a isso, aí outro segundo ponto, Nelson, que é a crítica que ele faz aos historiadores profissionais, que eram historiadores comprometidos com os vencedores, com os grandes heróis e, digamos assim, que faziam uma biografia da Alemanha, de como ela surge e por que ela está destinada a ser uma grande potência, uma grande nação, né, no futuro. Então, Benjamin, quando contempla essa historiografia tradicional alemã, vai fazer uma grande crítica, porque ela é uma história de vencedores e que não leva em consideração essa população marginal ou essa sociedade civil que vive não exatamente nesse país dourado. Sim, eu acho que vocês deram aí algumas deixas até para alguns próximos encontros, né? Alguns episódios, né? Porque, por exemplo, a questão da trajetória acadêmica dele, a formação intelectual é algo impressionante, justamente pelas coisas diferentes que acontecem, né? Vamos dizer assim. Eu me recordo quando num grupo de pesquisa nós colocamos esse livro interessantíssimo que o Antônio apresentou aí do Michel Levy, A Vida de Incêndio. A parte que o Michel Levy apresenta e explica a influência messiânica, o pensamento marxista e o romantismo na formação dele, por si só, já chamou atenção para os estudos no direito que a gente estava fazendo, nos direitos fundamentais, na filosofia do direito, como que isso já era algo assim impressionante e inspirador. Então, assim, eu acho que só essa questão da formação dele já vale um encontro, como também vale o encontro, né, destacar, por exemplo, essa questão colocada aí por último, que você apresentou em relação ao incômodo que ele tinha com a história contada pelos vencedores, né? E dá para fazer uma ponte dele com Nietzsche, dele com vários outros autores que vêm, né, apresentando, lógico, cada um dentro do seu espectro de pensamento, mas mostrar como que a história é um grande cortejo dos vencedores. Eu acho que o Benjamin, mais do que ninguém no século XX, se incomodou com isso e, como o Antônio colocou no início da fala dele, foi denunciar ou foi chamar a atenção para a história dos esquecidos, os varridos para o rodapé, né? O trapeiro, aqueles pequenos fragmentos de história que talvez ninguém nunca saberia, de povo que a gente trazendo para os nossos dias de hoje, pensar em povos oprimidos, pensar em minorias, né, quantitativas como os índios no Brasil e tantos outros, né, que vão perdendo todas as suas características, vamos dizer assim, até serem dizimados de vez do ponto de vista do corpo, da biopolítica, né? Mata-se a língua, mata-se as tradições, mata-se uma série de características até você exterminar e não ter sequer alguém para contar esses relatos, né? Então, o Walter Benjamin faz um exercício que eu acho que a gente se preocupa muito com ele, que é um exercício de memória, né? E a memória talvez seja uma das palavras-chave que nos une aqui, que vai atrair muita gente para o debate com a gente, né? Então, é uma outra sugestão que eu dou para o futuro. Por que Walter Benjamin interessou tanto, assim, ou vem interessando tanto, né, ao direito, à história, à psicanálise, a sociologia, o pensamento político, filosofia, que categorias são essas e que forma que ele trabalha a linguagem, que às vezes com uma expressão dele encanta um psicanalista e faz ele escrever um artigo, encanta um pesquisador do direito e faz ele repensar a questão dos direitos humanos, né? A gente tem muito material aí, além da obra em si, de analisar esse ou aquele livro, o mais difícil, o mais raro ou o mais conhecido. Isso também vai ser muito interessante, mas a gente poder escolher assim, várias pautas, eu acho que a organização é um desafio para o nosso futuro aí, né? Eu não sei qual seria a impressão de vocês, para o que virá aí dos nossos encontros também, já que a gente tem que deixar Eu acho que já o caminho temos ser pelo menos construído. aí duas provocações já clássicas, né? A tese que ele discute o papel dos historiadores, né? Dos historiadores que ele chama de positivistas, né, e tal. E uma outra até com a origem do drama barroco, que foi a tese dele que
que não foi aceita e impediu ele de ser professor universitário. Sim. E o estado de Que exceção. hoje é considerado uma obra-prima, né? Sim. Além de deixar algumas provocações aí para quem nos assistia, né? Se a idade dele foi acertada, quando a gente citou aí, né, alguns dados sobre o autor, porque o nosso desejo é que os benjaminianos venham dialogar conosco, que a gente consiga aprender também bastante, porque A gente algumas... quem sabe, faz ao vivo, né, Nelson? A gente Pois é. E não a tá aqui ideia... do lado olhando. Você já checou aí as informações? A ideia é justamente essa, né? A gente poder conversar de uma forma mais natural Livre. possível, né? De uma forma livre. Mas eu acho que por hoje já valeu o encontro, só poder falar um pouco dele, um pouco da biografia dele e o quanto que o Walter Benjamin pode nos oferecer, já chamando atenção para esse lado diferente, vamos dizer assim, da sua trajetória, né? Eu queria te pedir com uma dica rápida. Benjamin ensina para a gente que é impossível pensar um mundo sem arte, né? E, sobretudo, a literatura. A gente que desenvolve um trabalho com muito carinho também, né, Nelson, que envolve direito e literatura, acho que a gente tem que trazer sempre para esse campo. E a gente está gravando esse vídeo numa semana que o Brasil perdeu dois dos seus maiores representantes da literatura policial, né, no final do século XX e até início do século XXI. Eu não achei nenhum livro do Garcia Rosa aqui, que é um autor que eu adoro também, o Detetive Espinosa, mas fuçando aqui eu achei 3 clássicos do Rubem Fonseca que eu queria deixar de dica. Um deles é o famoso Feliz Ano Novo, censurado pela ditadura, um livro de contos, e Benjamin era um autor que gostava muito dos contos e dos cronistas, né? E ele criticava muito os rumos que o romance tinha tomado. O Caso Morel, que foi o primeiro romance de Rubem Fonseca, salvo engano, de 72, 73. Mais uma dica aí para o nosso amigo internauta ir buscar, para ver se a gente está acertando. E um dos últimos livros dele, a gente sabe que Rubem Fonseca escreveu até 2018, né? Um dos últimos, Histórias Curtas. Esse livro é interessantíssimo, ele já com quase 90 anos, fazendo o exercício máximo da concisão na literatura. São contos de 2, 3 páginas no máximo, com aquela velocidade, aquele rasgo fonsequiano. São 2 autores que vão fazer muita falta e que, junto com Moraes Moreira, né, outro poeta, não só das letras, mas também da guitarra, do violão, da poesia, da música, nos deixaram na semana passada. Sim, ficam aí as nossas provocações e cenas dos próximos capítulos, né? Aguardamos aí as correções dos internautas, se Benjamin concluiu os estudos dele realmente na Suíça ou na Áustria. Eu pesquei uma ligeira divergência também, a gente vai ter que esclarecer isso. E o encanto, acho, desse nosso Morreu encontro... com 50 anos ou não? É outro também que eu falei com uma confiança. Aproximadamente de salvou, né? Aproximadamente 50 anos, então se for 46 ou 47, ou um pouco mais de 50, que a gente sabe que não foi, ele não chegou aos 50. Ele não chegou aos 50, então fica aí, entre 45 e 50, qual foi a idade dele. Não é isso, Júlio? Eu me despeço por aqui, deixando um abraço imenso e talvez esse vídeo ele vai se tornar atemporal, mas a gente sabe que os nossos tempos pedem abraços, né? Então eu acho que um abraço que em breve será físico, fica aí virtual. Bom falar com vocês, amigo, bom falar com quem se aventura a nos ouvir e continuamos firmes. Até a próxima. É isso aí. Até. Um abraço, pessoal. Um abraço.